Fala aí, Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje estamos trazendo o review do Moto G5 Plus, um aparelho bastante popular aqui no Brasil, um queridinho dos brasileiros. Apesar que essa versão aqui, a quinta geração, ela tem atraído algumas críticas, principalmente em relação à quantidade de memória RAM. E nesse vídeo a gente vai testar na prática o Moto G5 Plus, vamos mostrar os recursos dele e vamos ver se realmente faz diferença aí na performance final essa menor quantidade de memória RAM. É um aparelho cheio de recursos, traz também o corpo em metal, bordas em metal, tampa traseira em metal, tá aí com um visual mais requintado. E se você quiser saber um pouquinho mais desse aparelho, ver como é que é a performance, a duração de bateria, enfim, conhecer tudo sobre o Moto G5 Plus, fiquem ligados aí e assistam o vídeo. Bem galera, aqui está o Moto G5 Plus, sucessor direto aí do Moto G4 Plus, que traz algumas inovações, como o corpo agora aqui é feito em metal, uma câmera melhorada também e um chipset mais poderoso aqui, no caso o Snapdragon 625. Ele mantém os sensores digitais, mas agora ele está maior e ele tem o suporte a gestos. A gente vai abordar esses assuntos. Ele também vem equipado aí com Android 7.0 Nougat, com uma interface com pouquíssimas personalizações, uma interface praticamente pura. O Moto G5 Plus ele traz aí todos os elementos que tornaram a linha Moto G bastante popular, mas o pessoal caiu matando em cima em relação à quantidade de memória RAM desse aparelho. Mas a gente vai ver durante os testes que na prática não tem tanto fundamento essas críticas, porque o aparelho se comporta muito bem, ele tem uma ótima performance. Falando um pouquinho mais dele, ele traz uma tela que agora é menor em relação ao Moto G4 Plus. Essa tela tem apenas 5,2 polegadas contra 5,5 do G4 Plus, mas continua sendo uma tela Full HD, resolução de 1920 por 1080 pixels e usa um painel LCD IPS com ângulos de visão bem legais. Então na prática a tela continua com a mesma qualidade, mas diminui um pouquinho de tamanho. Para alguns isso até pode ser bom, porque a pegada dele melhorou, ele se tornou um aparelho mais compacto, mas quem gosta de smartphones com telas maiores deve ter torcido um pouquinho o nariz em relação a isso. Aqui mostrando a interface da tela inicial, ele vem aí, como falei para vocês, com o Android puro. São poucas personalizações. Olha, quando a gente toca aí num espaço vazio, você tem basicamente as opções de alterar o plano de fundo, adicionar widgets. Ó, tem uma listagem aqui enorme de widgets para você colocar na tela inicial, e tem as configurações também. Deixa eu trocar esse plano de fundo que ele está um pouquinho, sei lá, não ficou muito legal não. Bom, agora ficou melhor. Tá um papel de parede aqui mais discreto. E o ícone aqui da gaveta de apps, ele sumiu. A gaveta de apps ela continua, mas tem agora uma setinha que fica aqui, você toca nela, ele vai te dar a lista com todos os aplicativos. Aqui a gente vê a barra de notificações, ela usa aqui o padrão do Google, tem uma barra de brilho, tem atalhos para as funções como Wi-Fi, Bluetooth, modo não perturbe, e aqui temos o menu de configurações. Olha só, ele está com Android 7.0 Nougat. Em relação aos sensores digitais, ele é bastante rápido. E aqui, nessa geração, a Lenovo optou por colocar mais funcionalidades nela. Você pode tocar para desbloquear o aparelho e também para desligar a tela, olha só. E ele é bastante rápido o funcionamento. Só que o legal é que esses sensores digitais ele está um pouquinho maior, porque ele adicionou novas funções. Então você pode deslizar nele para simular os botões virtuais de voltar, home e de multitarefa. Vejam que eles estão até desabilitados aqui no aparelho. Então se eu deslizar para a direita, eu acesso a multitarefa. Se eu deslizo para a esquerda, ele funciona como botão voltar, e se eu der um toque simples nele aqui, ele funciona como botão home. Então eu consigo simular os três botões virtuais através de gestos aqui nos sensores digitais. Achei legal porque dá uma funcionalidade maior, e muita gente criticou na geração passada que os sensores digitais não tinham uma função de home, as pessoas apertavam nele até por engano. Sobre a adaptação desse botão, leva um tempinho para você se acostumar, mas
Olha só, vejam que eu faço isso naturalmente, eu já me acostumei. No começo você se atrapalha um pouco, você não lembra exatamente o que é multitarefa, o que é voltar, mas depois que você se acostuma, vai naturalmente. Falando nesses recursos, até porque a interface ela tem poucas personalizações, mas a Lenovo colocou algumas funcionalidades legais. Um deles é o acionamento da câmera, que eu gosto demais, onde você faz esse movimento aqui e você aciona a câmera mesmo com a tela desligada. Olha só, vou fazer de novo. E é muito rápido. Depois que é um dos gestos aqui que eu mais curto para abrir a câmera, porque ele é bastante rápido. Você faz um gesto, não tem como errar. O outro é para você acionar o modo lanterna. Você dá essa sacudida aqui lateral e olha só, ele sempre funciona muito bem. Outra funcionalidade é o modo tela. Vejam que o aparelho está aqui em cima da mesa. Quando eu pego, ele liga aqui a tela por alguns segundos, mostrando a data, a hora, as notificações e também o nível de bateria. Se quando ele estiver tocando você virar para baixo, ele vai silenciar a ligação. Da mesma forma, ele vai silenciar se você colocar o aparelho no ouvido, ele já vai atender automaticamente. Ele também tem um modo aqui para você reduzir o tamanho da tela, mas esse modo não funciona quando você está utilizando os sensores digitais aqui para gestos. Para você fazer todas essas configurações, você vai aqui no menu Moto, ele tem as ações. Em relação à pegada, ele ficou muito bom, até porque o tamanho da tela diminuiu, mas é curioso você olhar o Moto G5 Plus e ficar imaginando que ele poderia ter bordas menores, principalmente na parte superior e inferior. A gente percebe que elas são um pouquinho grandes e até mesmo nas laterais. Elas não são excessivas aqui, mas a gente percebe que a tela podia ocupar mais espaço, o aparelho poderia ser um pouquinho menor. Já em relação à espessura, ele é um aparelho bastante fino, com apenas 7,7 mm. Notem que existe aqui um pequeno calombo da câmera que fica aqui na parte de baixo, ela fica um pouquinho saltada para fora. Muita gente criticou demais o visual do Moto G5 Plus. Teve muita gente que não gostou da aparência aqui desse smartphone. De qualquer forma, a gente não pode negar que a qualidade do acabamento melhorou, já que ele passou a usar o metal aqui na tampa traseira e também nas bordas. Então temos aqui um acabamento melhor. Acho que esse era o grande problema do Moto G4 Plus, o fato dele vir com um corpo totalmente em plástico, e a Lenovo acabou corrigindo isso aqui no Moto G5 Plus. Inclusive essa tampa traseira ela não é removível, embaixo dela temos a bateria de 3.000 mAh. Aqui mostrando os detalhes do sensor. Esse sensor ele tem 12 megapixels e também conta com duplo flash de LED. O legal é que é o mesmo sensor do Galaxy S7, então ele tem a tecnologia Dual Pixel, também tem uma abertura muito boa de 1.7 e ele ainda tem o foco a laser também. Então tem um duplo sistema aqui de focagem dos objetos e consegue capturar mais luz. E já que estamos falando da câmera aqui, vamos logo dar uma olhadinha no sensor aqui. O sensor traseiro dele tem 12 megapixels. Você pode tocar na tela para você poder focar os objetos. Ele também tem um controle, uma barrinha aqui para você deslizar e aumentar ou diminuir o brilho. E a câmera dele é bastante rápida. Inclusive ela conta com o modo HDR automático, algo que me agrada bastante. E olha, se você segurar aqui, você consegue disparar uma sequência de fotos aí com o aparelho. Deslizando para a direita, aparecem as opções dessa câmera. Ela consegue filmar em Full HD a 30 e a 60 quadros e consegue filmar até mesmo em 4K. Olha só, aqui temos as opções, vou passar aqui para vocês. Temos aqui esse modo de gravação, dá para você tirar fotos enquanto você liga e você consegue focar tocando na tela também, além de fazer um zoom digital. O zoom aqui você desliza para baixo e para cima. Além desse modo de foto e de filmagem, temos o modo panorama, o modo câmera lenta, para você fazer uns efeitos bem legais, a 120 quadros por segundo, e temos o modo manual. Nesse modo eu consigo ajustar o foco, a temperatura de cor, abertura do obturador, velocidade do ISO e também o nível de brilho. Ele é bem interessante esse modo aqui esse modo manual, mas infelizmente eu não posso usá-lo para vídeos, apenas para fotos ele pode ser utilizado, então ele fica um pouquinho limitado aqui para você poder fazer um uso legal, um uso mais profissional do Moto G5 Plus. Em relação à qualidade das fotos, nos primeiros testes que eu fiz com o Moto G5 Plus ele decepcionou bastante, porque imaginem, usando o mesmo sensor do Galaxy S7 você
podia esperar pelo menos um nível de fotos, de imagens próximo aí ao S7, mas não foi o que aconteceu. Mas a Lenovo soltou algumas atualizações de software e a câmera dele melhorou bastante. E fazendo alguns testes, principalmente em ambientes com pouca iluminação, comparando algumas imagens aí com o iPhone 7, a gente percebe que no iPhone 7 temos mais detalhes, as fotos são mais detalhadas, mas a iluminação está melhor no Moto G5 Plus. E isso é um feito em tanto, se pararmos para pensar que um iPhone 7 custa aí 3 vezes mais do que o Moto G5 Plus. E de fato conseguimos ver na prática o que uma abertura maior, no caso do Moto G5 Plus 1.7, faz aí em ambientes com pouca iluminação. Em ambientes bem iluminados, a qualidade é boa como sempre. Em relação à câmera frontal, o sensor de 5 megapixels se saiu muito bem, fazendo fotos e vídeos bem legais. Inclusive ele consegue gravar em resolução Full HD. Essa câmera frontal conta com o modo de flash virtual, onde ele usa a própria tela para poder iluminar o rosto, mas só funciona para fotos, não funciona para vídeos. Em relação à performance, temos no Moto G5 Plus o excelente chipset Snapdragon 625 fabricado pela Qualcomm. Esse chipset é formado por uma CPU octa-core, são 8 núcleos A53 de 64 bits rodando a 2 GHz. O Snapdragon 625 está sempre surpreendendo. Ele tem um desempenho intermediário, através dele você consegue rodar games pesados com nível de detalhes no médio, mas o bacana é que ele não consome muita energia e também não gera muito calor. Então mesmo sob um uso bastante pesado, o Moto G5 Plus não costuma esquentar muito e ele ainda apresenta um ótimo desempenho aí de bateria, conseguindo um dia inteiro de uso sem precisar recarregar. Mas a sua quantidade de memória RAM gerou muita polêmica, pois ele traz apenas 2 GB e a maioria das pessoas esperavam pelo menos por 3 GB. Na prática, os 2 GB não atrapalham o desempenho. A gente vê que não só rodando aplicativos pesados, games, como também na multitarefa, que seria a principal prejudicada por uma quantidade menor de memória RAM. Em todas essas situações vimos um ótimo desempenho, então os 2 GB de memória RAM não seriam um motivo para impedir você de comprar o aparelho. Claro que memória RAM nunca é demais, seria melhor se a Lenovo realmente tivesse trazido o Moto G5 Plus com 3 GB ou tivesse oferecido uma opção com essa quantidade de memória RAM. Mas de qualquer forma, o hardware que ele possui é muito bom, tanto para jogos, quanto para o sistema, quanto para os aplicativos. Você não vai sentir problemas de performance por causa disso. Outro recurso que os brasileiros gostam bastante e que está presente no Moto G5 Plus é a TV Digital HD, que sintoniza tanto o padrão OneSeg, que é um formato aí de baixa definição, mas com um sinal que costuma ser sintonizado com mais facilidade, principalmente em áreas de sinal fraco. E também tem o padrão Full Seg, que é o padrão com imagem com qualidade HD. O aplicativo de TV digital é bastante completo, tem muitas opções, dá para você ver a grade de programação, dá para você agendar a exibição do programa. Ele tem suporte a legendas também, você pode trocar inclusive o áudio. E quando você está acessando a lista de canais, dá para você ver um preview do programa, o que é bem legal. O Moto G5 Plus inclusive vem com um adaptador de antena que você conecta lá no conector P2, o conector para fone de ouvido. E ele tem uma saída para você conectar o fone de ouvido também. E se você esquecer o adaptador ou perdê-lo, ainda assim você pode usar o fone de ouvido, e o legal é que ele tem a opção de, mesmo com o fone de ouvido conectado, emitir o áudio pelo alto-falante externo. Bem galera, esse aqui foi o review do Moto G5 Plus, um smartphone bem legal e que se saiu muito bem nos nossos testes. Em relação à memória RAM, que foi a mais polêmica de todas, a gente viu que mesmo trazendo 2 GB, ele se comportou muito bem rodando os games, rodando os aplicativos, a interface. Eu já estou há bastante tempo utilizando esse aparelho aqui e ele não registrou uma queda de performance, engasgos na interface. No geral ele funciona muito bem, está com uma ótima performance, está rodando bem os games. Claro que seria legal se a Lenovo oferecesse uma versão aí com 3 GB de memória RAM, mas ainda assim vimos que ele se comportou muito bem. Em relação ao design, ele está com um visual mais equitado, com corpo e metal. É um visual que não agradou também todas as pessoas. Foi lançado por R$ 1.500 e está com preço bem mais em conta. Hoje você encontra facilmente o Moto G5 Plus por R$ 1.300 e nesse valor ele traz um ótimo conjunto. Vem com um carregador Quick Charger, vem com uma bateria com uma boa autonomia, uma tela bem legal com resolução Full HD.
ótima performance, rivalizando até mesmo o Moto Z Play, que é um aparelho mais caro que o Moto G5 Plus, mas ele traz uma performance muito parecida. Então temos aqui uma ótima opção. Então fica aqui a recomendação, com o preço que ele está atualmente, é uma ótima opção de compra, fora que ele ainda traz a TV digital, que é um recurso que muita gente não abre mão. E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like aqui embaixo, aproveite também, se inscreve no canal do Brasilegeeks, e claro, inscrito no Brasilegeeks você não vai perder mais nenhum vídeo, a gente sempre está trazendo aí novidades sobre tecnologia para vocês. Obrigado, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Se inscreve! Falou!